Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui em Campina Grande. É a primeira vez que venho à região. A amizade com os membros do Instituto Não é de Agora. E quero também agradecer esses dias, né, de convivência com todos. Tem sido muito bom e também de muito aprendizado também, a convivência com vocês. De fato foram dias muito bons. Ontem foi até as 4h30 da manhã, então um dia longo. As conversas foram longas, né? Então, e a gente dormiu pouquinho, então é o dia inteiro juntos, né? Tomando muito café. Bom, o tema, eu preciso só fazer aqui um detalhe. Uma escolha para as nossas crianças, não, as crianças não escolhem nada, né? Elas não escolhem, não têm condição de escolher. Eu tenho 4 filhos e é claro que primeiro porque é os pais que vão escolher o que vai vestir, o que vai comer, e depois, em relação às escolas, elas não têm escolhas, né? Elas vão para a escola, né? Então, o que me cabe aqui essa noite a fazer e falar aqui é falar de 2 pedagogias, né? Ou seja, de 2 processos de formação de ser humano, que, diria por hora, né? Será que são semelhantes, convergem, têm algo em comum, são antagônicos, né? Ou seja, é como se a gente pudesse entender o que tem hoje de pedagogia, o que já houve, né? Essa é a temática. Então, eu gostaria bastante de falar sobre a educação de uma criança, mas eu vou falar sobre a educação formal, né? Ou seja, o que se dá em uma escola. Então, em primeiro lugar, é para a gente entender que, quando se fala de educação formal, hoje, nós estamos falando de políticas educacionais, tá? Nós estamos falando, ou seja, de cima para baixo. Existe um modo em que se determina o caminho de formação das crianças. Este caminho, ele tem 3 colunas, que não está simplesmente na mão de um governo determinado. Isso é determinado acima do governo, né? Isso vem de organizações internacionais que determinam o rumo da educação no mundo. E estes que fazem isso junto aos governos derivam de certas ideias. Então, esses 3 pilares, eles são o processo de formação dos professores, os conteúdos e a grade curricular. Então, primeiro ponto dessa noite, para entender que o êxito ou o declínio da educação dentro de um país depende do professor na medida da sua própria formação. Então, para a gente poder olhar as coisas, a gente precisaria ver
o que se dá de formação na universidade. E é claro que você vai imaginar, em sua cidade, o que se faz. Será que é muito diferente do que acontece no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Manaus? Então, não é, porque é determinado por políticas educacionais. Qualquer universidade, para existir, ela tem um fio condutor comum. Ela não tem assim, ou seja, eu não posso chegar e no país em querer trabalhar para um currículo que o país não segue. Não, ou seja, isso não existe. Você tem a lei de diretriz e base que determina os rumos, vamos dizer assim, né? Esse professor na universidade, seja em letras, seja em pedagogia, seja em história, seja em filosofia, por mais que pense assim, tem uma riqueza de autores que ele vai estudar, né? Não é tão rico assim, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, a questão é, no caso específico de escolas, né, o professor ele tem que passar por uma formação, porque depois ele vai trabalhar numa escola, seja onde for. Então ele pode mudar de qualquer região para o país, ele vai ter lá Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, para trabalhar. Ele é um professor de língua portuguesa, ele vai ter que ver quais são os conteúdos programáticos daquela determinada série para aquelas crianças. Então, ele é comum, ele já é padronizado pelas políticas educacionais. Em nosso país, você tem uma lista de pedagogos, né, que são estudados nas universidades. Vygotsky, Vallon, Jean Piaget, né? Pierre Bourdieu, talvez em alguns lugares Steiner, Paulo Freire. Enfim, não é um conjunto muito grande, mas eles têm um DNA comum, todos esses, que a gente vê depois. Por ora, basta dizer que eles vão conformar, vão dar a forma da maneira do professor pensar, ou seja, é como se ele recebesse um instrumental, né? Então não importa a sua vida privada religiosa, o que ele vai receber na universidade será um instrumental para a sala de aula. Então ele pode ser um cristão, né? E se ele aprendeu muito bem Jean Piaget e seu instrumental em sua mente é Jean Piaget, ele trabalha para uma pessoa que publicamente se confessava ateu. Jean Piaget assim se apresenta na sua autobiografia como ateu, né? Isso é importante entender? Com certeza. Isso é, ou seja, Jean Piaget faz um processo formativo de uma criança, né? Então, se a gente já pegasse Jean Piaget e qualquer cristão que pensasse na formação de uma criança, quando eu falo que Deus não participa dessa formação, então eu vou retirar não só aquilo que dá norte e daquele centro que irradia para todas as ciências, mas eu também vou tirar talvez algo mais substancial para a formação da criança. Jean Piaget vai pensar um outro processo. Ele pensa um processo a partir de uma concepção naturalista, né? Outros pedagogos de outras épocas pensaram a partir de outras ideias. Então, dentro da formação do professor, lhe foi retirado já há décadas, nas universidades, um conhecimento, ou melhor, duas áreas de conhecimento que lhe ajudariam muito, né? Uma seria história da educação. Não só dentro de seu país, mas da história da educação. Para quê? Para que ele não fique alienado em sua época. Ou seja, as diferenças, não só de currículos, mas de formações que existem no mundo inteiro, mas que já houveram. E aqui a gente já vê, então, um primeiro problema, que é a própria cegueira de não conhecer o passado. Então, é daqui para frente, né? E ver apenas um processo, sem entender o processo. Você executa o processo sem entendê-lo. Pensa em entendê-lo. Para entendê-lo, além da história da educação, ele precisaria entender de filosofia da educação.
A comparação que eu costumo fazer, para quem é da área da saúde, talvez fique bem claro. Na área da saúde você tem anatomia e fisiologia, o corpo e o funcionamento deste corpo. Na educação, nós temos a história da educação como o corpo educativo e a filosofia da educação, a área de conhecimento que lhe ajuda a entender o funcionamento. Dentro da área da filosofia da educação, a pessoa aprende a buscar entender o que é educar. Ele vê as diferenças históricas da educação, mas ele quer saber, puxa, mas entre todos esses momentos, esses autores, né, qual é aquele ou aqueles, enfim, que de fato pensam uma formação humana coerente com o ser humano? O segredo estaria e está em buscar ver a influência filosófica do pedagogo. Todo e qualquer pedagogo é dependente de uma filosofia. Todo. Década de 30, Brasil tinha Pestalozzi. Pestalozzi se confessava seguidor de Rousseau. Rousseau, então, falar um conjunto de ideias sobre o ser humano. Pestalozzi, então, vendo que tipo de ser humano Rousseau pensa, ele vai fazer um processo para formar um ser humano. Aqui eu vou recorrer a um autor do século IV, chamado Clemente de Alexandria, que dá uma definição de educação interessante, né? É uma definição própria da filosofia da educação. Ele fala, olha, o que é pedagogia? É a arte de conduzir os pequeninos. Então, o que nós temos aqui nessa definição? Alguém que conduz, alguém que é conduzido, um caminho por onde ele é conduzido e um destino onde ele deve chegar. O pedagogo cuida do caminho, ou seja, como se fosse o processo para chegar a um determinado fim. Mas ele parte de uma ideia de ser humano. Ele tem isso quando elabora o seu processo. Então, Jean Piaget tinha isso em mente quando vai escrever a maior parte das suas obras, né? Então, é valioso para quem é professor aqui entender qualquer um desses autores, buscar a influência teórica, a influência filosófica deles. Então, vamos ver lá, em Jean Piaget, ele vai mostrar na sua autobiografia quem que ele estudou. Então, busque ver nesses homens, provavelmente alguns filósofos, entre eles sempre um a mais, em que ele vai se basear, o que ele pensa de ser humano, o que ele pensa de sociedade, o que ele pensa que deve percorrer nesse processo, onde vai chegar. Senão, nós ficaremos refém de capacitações depois da formação universitária, em capacitações diversas, para mudarmos a nossa didática com as crianças, mas não haverá, de fato, uma mudança real, substancial. Ao olhar a política educacional, em que ela está enquadrada, ela tem de fundo um sistema educacional baseado no socioconstrutivismo. Se você buscar na internet agora, você vai olhar que é o socioconstrutivismo. Então você tem que entender o que é o socioconstrutivismo, de onde veio, qual é a sua raiz, qual é essa raiz filosófica. As pessoas ficam discutindo sobre mudanças e reformas educacionais e mudam 6 por meia dúzia, ficam mudando didáticas. Vem um fenômeno, vem um efeito, um problema educacional e trocam 6 por meia dúzia. Por quê? Porque não estão acostumados, como um médico que busca entender a causa para remediar, em educação não há diferença. Não há diferença nenhuma, deveria buscar a causa. O que eu advogo é que a causa que provoca o problema de educação de nosso país são os pedagogos em que nós estamos fundamentados. Nós precisaremos substituir a formação universitária, retirarmos, a não ser que se estude de forma crítica, como eles gostam tanto de fazer, né?
estudar Jean Piaget entendendo as suas premissas, entendendo, buscando ver o que é aquele processo. Ah, mas eu sei, eu conheço lá os período operatório, período isso, que ele vai falar. Não é disso que eu estou falando, é entender a influência dele para entender o tipo de ser humano que ele está pensando. Porque se o Brasil, em 40 anos, chegou aonde chegou, um problema sério de educação, provavelmente vai ter que substituir seus pedagogos. Não estou falando pedagogo de sala de aula, eu estou falando os formadores de ideias do professor. Retirar e falar, olha, muito bem, só existem esses no mundo? Em milênio de humanidade, só existem esses aí, Vallon, Jean Piaget, e antes deles. Né? Na América Latina tem alguém interessante? Na Europa, além desses, tinham outros. Né? Muito bem. Continuando. Então, a formação do professor. Né? O professor não tem ciência se o que ele recebe é suficiente para formar uma criança dentro da escola. E depois ele é formado com base a certos conteúdos. Digamos, coloca ali à disposição dele materiais. De um certo tempo para cá, o professor se tornou dependente do material didático. Antigamente você entrava na sala de aula e você tinha obras na mão de um professor. Ainda em um lugar ou outro pode encontrar, mas o professor ele tem o seu material didático, né, para executá-lo. Né? Agora, o material didático, ele também, será que tem ciência dentro dos conteúdos dispostos? Como é que se dá a construção do material didático? Então, anos atrás, era ministro da Educação, Mercadante, foi ao Senado explicar sobre a composição do material didático no Brasil. E ele disse, então, que são escolhidos aleatoriamente doutores de todos os lados, né, que não se conectam entre eles para poder fazer o material didático. Então, tem uma grande liberdade para poder fazer o material didático. Né? Interessante, você pode pegar o material didático em qualquer parte do país, não importa onde for, você vai olhar e vai encontrar que existe um fio condutor comum. Então ele não pode fazer tão livremente quanto parece. Né? E eu até entendo que, então, existam políticas educacionais. Né? Eu sei que isso faz parte. Inclusive, quem tiver, ou quem assistir depois o vídeo, falar assim, isso não é realidade. Isso você vai encontrar, né, na obra A Revolução Gerenciada, de Paulo Renato Souza, foi ministro da Educação por 8 anos, período de Fernando Henrique Cardoso. Ele escreveu essa obra, o Fernando Henrique prefaciou a obra dele, né? E ele ali, então, está mostrando um pouco do que ele fez durante esses 8 anos, nos mostra com um banho de realidade o que são políticas educacionais, quando se tentou, inclusive, aprovar como lei os parâmetros curriculares nacionais, que não são lei, são apenas parâmetros, os professores se veem obrigados a executar e não sabem que eles não estão obrigados a executar. O ministro contra isso no próprio livro dele. Né? Ele está lá, tem um dos capítulos sobre os PCNs, né? Políticas educacionais, formar o professor e também colocar o seu material. Né? Uma outra obra são as políticas educacionais do Banco Mundial, uma autora esquerdista que, interessantemente, como está atacando as políticas educacionais do Banco Mundial, e faz muito bem, apesar de ser esquerdista, muito curioso, são ideologias distintas, né? Vai apontar e colocar documentação, mostrando quais são as políticas educacionais do Banco Mundial. Lívia de Tomasi, editora Cortez, ela então vai mostrar como pensam a formatação das escolas. E lá vem registrado formação de professores, os conteúdos e a grade curricular. A grade curricular, em nosso país, não foi sempre como ela é hoje. Ciência, geografia, matemática, português. Se você olhar lá na década de 30, ela era distinta do que se tem hoje. Bastante distinta, inclusive. Né? Nós tivemos ali, no período do ministro Gustavo Capanema, 3 grandes jesuítas que estavam ajudando o Brasil a tentar fazer um currículo clássico. Mas não foi fácil e isso não foi adiante. Né?
mas tentativas de se manter um currículo correspondente a um tipo de formação, ou seja, uma formação do ser humano com base num tipo de ser humano mesmo. Claro, olha, ele é assim, ele deve ser formado desse modo. Então, essas mudanças a gente pode ver na educação. Agora, fechando este capítulo, a gente vê que a educação formal hoje, ela é um instrumento político. Sendo ela um instrumento político, ela depende, né, da própria estrutura que ela tem, que ela mesma construiu. Ou seja, nós temos desde que existe MEC, né, ali década de 50 para cá, uma estrutura. E ninguém consegue fazer fora dessa estrutura uma escola distinta. Se mudam elementos muito estéticos, mas a escola continua dentro das políticas educacionais. Você tem um prédio, você tem crianças, você tem um professor, aqui eu coloco muitas aspas, com todo o respeito aos professores, porque ele não sabe se a formação dele tem alguma relação com o que se fazia na década de 30 no Brasil, né? Isso é só ler as obras. O padre Leonel Franca tem uma obra muito vasta, e ele mostra um pouco do que foi a formação dele, né, na década de 30, um pouco antes disso, né? A própria formação dele. Ou seja, ele dominava 5 línguas, e não era que ele era superdotado, é que qualquer criança que terminava o ginásio no Brasil terminava com 5 línguas. Né? Pera lá, como é que naquela época, no início do Brasil, saía com 5 línguas, e hoje, segundo os dados do MEC, 92% dos alunos que terminam o ensino médio são analfabetos funcionais, ou seja, não domina a sua própria língua. Então, aqui a gente já dá um choque mental. Olhar para trás, eles falam para nós, não olhe a história da educação. Lá atrás não tem um currículo. Aqueles professores não eram valorizados, né? A escola não era para todos. Inclusive na década de 30, esse era o programa, falar escola gratuita, escola para todos. Tinha todo uma propaganda de época, né? Que foi sendo transformado ao longo da época, mas só que ninguém fala do que se tinha lá. Só fala, olha, um saudosismo, foi muito bom. Um senhor de idade fala, olha, eu até aprendi latim, e me ajudou na língua portuguesa, e me ajudou em tantas outras coisas, né? Você ouve de uma pessoa ou outra, de vez em quando, por aí, né? Dos professores da universidade, você não ouve isso. O que você ouve é sempre... Na verdade, você não ouve. Você vê uma foto em preto e branco para mostrar o passado. Porque quer te sugerir uma ideia de... Isso aí acabou. Isso aí, o que é o passado? Passado, você imagina um monte de mato, né? Um monte de mato. Isso aí. Índios, né? Década de 30, o Brasil inteiro era índio, né? Passou, né? Nós estamos no período da evolução. Ué, os dados mostram que era melhor. Mas qual era a quantidade de crianças na escola? Olha, será que agora tem muito mais? Antes tinham tão pouco assim? E os dados são mentirosos? Então, para a gente não ficar na análise acidental das coisas, nós precisamos, então, fazer assim para as políticas educacionais, colocá-las de lado e olharmos, então, a educação. Primeiro ponto para a gente poder entender isso, e aqui eu vou citar uma obra, né, que um autor chamado Ouvre, onde ele diz assim, né? A pedagogia é uma ciência moral, né? E ela sempre esteve intimamente conectada com a mãe das ciências do espírito, que é a filosofia. Naquele conceito de Clemente de Alexandria, tinha um detalhe que eu não falei na hora, que deixo para falar agora, que é o seguinte, ou seja, quando a gente está falando que essa condução e o pedagogo se baseia num filósofo, é porque a educação é uma arte subordinada à filosofia. A filosofia vê todas as coisas, ordena todas as coisas, sabe o que as coisas são, e também o ser humano. Então, o formador sempre foi o filósofo. Ele era o formador, né? E todos os pedagogos estudavam filosofia, porque o processo de formação do ser humano é um processo
deveria ser um processo, pelo menos, né? Por onde o homem vai percorrendo os saberes para saber o que as coisas são de fato. Isso é matéria da própria filosofia. Então existe uma conexão. E sendo assim, a educação, sendo ela, digamos, uma filha da filosofia, ela é uma experiência, ela é uma ciência que depende do passado. Então, quando eles mandam você, eles não te dão história da educação e estão te alienando, eles estão tirando que a pessoa entenda que a educação depende de você olhar o passado. O Uvry fala exatamente isso, né? A ciência do espírito são aquelas, né, cujos campos abarcam o homem como um todo. E estes campos, a vida intelectual, moral, religiosa, são filhas do passado. Ou seja, é um homem de qualquer época. Não importa que é 2019, não importa olhar o ano em 200, 800 ou 400. Existe um ser humano. E esse ser humano, existe um processo formativo atemporal e perene. Ou seja, por 19 séculos se tinha um currículo, conteúdos que duraram por muito tempo, sempre foram os mesmos, né? Lógico, a formação do professor, essa sim foi mudando. E no nosso caso, mudou muito, né? O presente sem o passado, ele acaba sendo vão. Consiste apenas no temporal, no local, no atual, no novo, no superficial, no unilateral. Por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender isso porque aqueles que cuidam da educação, e aqui eu não estou me referindo, e não é por respeito humano ao ministro atual, não tem nada a ver com isso. Eu venho falando sobre educação já faz muito tempo, né? Eu estou falando daquilo que acontece na universidade, de longa data, né? É que precisa se mudar a formação dos professores. Se ela de fato for alterada, nós vamos ter uma educação, depende de quem a gente colocar, mas já serviria para fazer um experimento e tentar mudar um pouquinho para ver se vai para frente, né? A filosofia da educação, segundo o próprio Padre Leonel, aqui na obra A Formação da Personalidade, ele diz, né, o que ela ajuda o professor, né? O que é ela essencialmente? O fim é o ideal que esplende ante os olhos do educador e lhe orienta. Então o professor, ele não é uma marionete. Você fala, não, mas o professor não é uma marionete. Bom, é que ele não consegue perceber que ele tem que executar as políticas educacionais, né? Ele tem clareza de onde deve chegar aquilo no final? Eu posso dizer que não tem. Por quê? Porque eu também fui formado como eles. Eu não tive ciência clara do meu processo formativo, né? Mas eu comecei a me questionar porque tive uma professora muito boa, de grande empatia, que me fez gostar bastante de Jean Piaget, né? E na faculdade você não estuda a fundo nenhum dos autores, você tem fragmentos, né? Alguns poucos elementos. Porém, eu sempre gostei de ler, então tomava nota dos nomes dos livros, e depois o que eu fiz foi comprar as obras de Jean Piaget para ler. E li as obras de Jean Piaget, e é claro que vai ficar registrado aqui num vídeo para as pessoas estar aqui, me decepcionei, né? Falei, pera lá, agora estou entendendo. Né? O cara odiava a filosofia. Falei, então ele está contra toda a tradição de formação do ser humano. Ele escreve uma obra onde ele despreza a filosofia claramente. Pô, despreza a filosofia? Espera lá, se eu olhar o que... É lógico, as pessoas entendem filosofia hoje, um cara de canicalão fumando maconha olhando para o céu, né? E aprendendo história da filosofia. Não tem nada a ver com isso, entende? Isso aí o cara nem sabe o que é filosofia, entende? Vê lá o homem que escreveu a Ética Nicômaco lá, vê se tem a ver com um cara que está perdido, olhando nada sem entender nada, né? Que foi Aristóteles, né? É um outro tipo de ser humano, uma outra mente, né? Então vejam, um cara que despreza a filosofia. E eu fui ler. Então eu sei que um professor
quando eu falo algo assim, ele fica magoado. Por quê? Porque colocaram um vírus na cabeça dele. Não olhe para o passado, e qualquer um que tentar te mostrar que talvez você esteja errado, ele é que está errado, por tentar te ajudar a você questionar a sua formação. Né? Então é muito cômodo, porque você já está 20 anos dando aula, alguém vai falar, olha, a tua faculdade talvez, não sei, mas eu fiz mestrado e doutorado em Jean Piaget. Quem é ele para falar? É Jean Piaget. Ué, e não pode ser questionado? Né? Porque a pessoa não faz e ela só simplesmente reproduz o que Jean Piaget pensa. Né? E não consegue perceber que as crianças não estão aprendendo? Veja, toque na coisa e veja. Então, eu comecei a me questionar sobre isso. No meu processo posterior de formação. Olhar, não, já entendi. Eu quero entender o que ele pensa mesmo. Porque eu não vou trabalhar para um sistema, para uma política educacional, para algum teórico, que eu perceba que há uma falha interna de raciocínio. E ao olhar a própria obra destes homens, não existe grande dificuldade se você tiver o instrumental da filosofia da educação. Porque a filosofia da educação é ensinar a pessoa, através daquela linguagem aristotélica, as causalidades. O que a coisa é, causa formal, a causa final, para onde ela tende, onde ela tem que chegar. Olha, isso depende, a educação depende de entender isso. Porque você olha qualquer método, qualquer processo formativo, como te tivessem dado a condição de você entendê-lo. Sem esse instrumental, o professor é cego. Ele trabalha sem entender para quem ele está trabalhando. Eu vou citando muitas vezes obras e lendo alguns trechos para vocês, porque eu sei como é que é o cérebro das pessoas. Eles já estão sedimentados, né, na hiperestimulação da região límbica, do gosto. Então ele fica como partido de futebol, assim, né? Eu falo partido de futebol, né? Então gosto desse ou não gosto daquele, né? Se você pensa como você faz parte, então eu gosto de você, se não, não gosto de você. Então eu falo de Jean Piaget, contra Jean Piaget, não gosto de você e já bloqueia a mente. Você vai caminhando por um campo minado, né? Então eu preciso mostrar algumas coisas. Eu não vou ficar aqui falando especificamente de um teórico. Eu quero mais mostrar essa pedagogia e seu DNA, né? O que é a educação moderna, né? E aqui então, Padre Leonel Franca, na obra aqui, A Formação da Personalidade, que inclusive está à disposição para que todos possam adquiri-la aqui também, ele tem 3 capítulos onde ele vai mostrando esse problema de que as pessoas não sabem os fins da educação, né? E quando as pessoas desprezam isso, não sabem que aqueles teóricos que quiseram mudar a educação, essa é a história, eles quiseram alterar a educação, estes conhecem, eles sabem o que estão fazendo, eles não chegaram assim aleatoriamente ou sem querer, né? Então você tem aqui na obra do Padre Leonel uma lista de teóricos que falam que eles pretendiam fazer educação. Então, no capítulo em que ele fala sobre a pedagogia socialista, ele vai mostrar não só o autor, a sua obra, mas o que ele pensava sobre a finalidade. O que significa que o fim da educação não é enriquecer a inteligência de conhecimentos, nem desenvolver a personalidade do aluno, mas incorporá-lo imediatamente na coletividade. Então, aqui, dentro da concepção materialista de Marx, o indivíduo não é importante, o que é importante é a coletividade. Então, eles vão pensar uma educação em que não se tem o respeito ao ser humano. Ao mesmo tempo que não tem o respeito ao ser humano, então o processo formativo tem que ser coerente com esse raciocínio, ao mesmo tempo ele precisa fazer uma coisa estranha, ou seja, o que importa é o coletivo. Mas veja, o coletivo não tem unidade.
Então, ao mesmo tempo, ele precisa atomizar os indivíduos. Ele precisa fazer com que as pessoas não dependam mais das verdadeiras instituições. Aqui falo igreja, família, né? Então eu preciso emancipar esta criança, né? Emancipar e colocá-lo sob o jugo de uma nova autoridade, né? E aqui então eu estou citando vou citar algumas outras frases de marxistas só para que não se tenha dúvida, né, de que estou colocando palavras onde não existem, né? Natorp, pedagogo socialista, fala: o fim da educação não pode ser outro senão a socialização. O fim, a socialização. E o que é a socialização para ele? A moralização de toda a vida de um povo. A socialização é a moralização. Aí você pensa, é a moral da igreja? Não é essa a moral. Porque a relação não é do homem com Deus, né? A moralização, ou seja, é o processo do socialismo dentro das escolas. Então, quando a pessoa fala assim, a escola precisa de socialização, o que você não percebeu? Ou seja, que a escola está fazendo o processo do socialismo com as crianças. Mas isso é o que Natorp queria, né? É o que ele pensava, né? E outros seus amigos também aqui, olha. A educação não pode ter outro fim senão formar cada um, de sorte que se julgue feliz de viver para a comunidade. Parece bonito, porque as pessoas não conhecem as premissas marxistas, não conseguem reconhecer, né? Uma outra aqui, valiosa, né? Essa é até um pouco, digamos, muito dura, né? Parece mentira. Nós odiamos a cristandade e o cristianismo. Ainda os melhores dentre eles devem ser considerados como os nossos piores inimigos. Eu nunca vi um cristão escrevendo isso daqui sobre o ser humano. Mas eles escrevem. Eles pregam o amor do próximo e a misericórdia, o que é contrário aos nossos princípios. O amor cristão é obstáculo ao desenvolvimento da revolução. Abaixo o amor do próximo. O que precisamos é de ódio. Devemos saber odiar. Só assim conquistaremos o universo. Parece romance isso aqui, né? Eu falo romance porque assim, quem fala isso aqui para pedagogia, entendeu? Acabamos com os reis da terra, ocupemos-nos agora com os reis dos céus, né? E na esteira dos pedagogos marxistas, aqui citado na obra do Padre Leonel, a gente pensa assim, olha, como que eles fazem isso? Então, eles não farão, eles fizeram, eles colocando que o DNA da pedagogia foi extrair a ciência do Espírito com tudo aquilo que dá a forma para a educação. E o que era a essência da educação? São quase 200 anos em que isso foi alterado. Não foi agora, não foi 40 anos atrás, né? Com essa história de que religião é uma coisa e educação é outra. Atacando antes os jesuítas na educação, né? Que estiveram presentes no Brasil, eram os professores da sua época, né? Os grandes mestres, né? Eu tive um professor que gostava muito da educação grega, mas ao mesmo tempo, e curiosamente, detestava os jesuítas. Na época eu não tinha condição de saber avaliá-lo, né? Hoje eu tenho. Hoje eu sei que é muito estranho que este professor pudesse gostar dos gregos e desprezar os jesuítas. Porque quando você olha o que os jesuítas fizeram, foi recorrer aos gregos e colocar praticamente, essencialmente, o currículo dos gregos.
Então, por quê? Porque eles usam clergyman, usavam batina, porque eles eram católicos. Lógico que os jesuítas foram usar a retórica de Quintiliano, né? Batizada, vamos dizer assim, mas seu instrumental que era feito era com aquela visão da educação grega, né? Em parte, né? Não num todo, quero dizer. Mas veja que a questão é que é católico. Esse DNA ele foi alterado porque a igreja era muito presente na educação, bastante presente. Ela tinha uma autoridade, e aqui então é uma parte importante. Chegamos a como que o meio da exposição, né? O que precisava para se mudar a pedagogia? Dissolver o conceito de autoridade. Este é o elemento mais importante na educação, o elemento de autoridade. Quando eu falo a palavra autoridade, é como se eu falasse a palavra e quando as pessoas ouvem, a palavra invertesse e entrasse autoritarismo. Porque nós já estamos num período de faz longa data em que as palavras elas foram adulteradas. Houve a palavra liberdade e significa um monte de coisa na cabeça das pessoas. Houve a palavra democracia e entra um monte de coisa na cabeça das pessoas. Houve a palavra amor e significa um monte de outras coisas que não aquilo que de fato a coisa é. E no caso de autoridade, elemento constitutivo da educação, né, dava a segurança para a educação, porque você tinha o mestre na sala de aula. As teorias pedagógicas dos últimos 100 anos foram mexendo com esse elemento. Você vai olhar qualquer pedagogo dos últimos 100 anos, eles vão chamar não mais de professor, vão chamar de facilitador, auxiliar, agente de transformação e outras tantas coisas que não um professor. Então, essas teorias, elas passaram para as políticas educacionais. O professor, ele está em pé de igualdade com os alunos. Para que a autoridade deixe de existir, um dos primeiros obstáculos é a relação de igualdade entre as pessoas. O mestre está em pé de igualdade com o ser humano? Eu não estou falando como dignidade. Não está. Por quê? Para que manda a criança para a escola? Para ter um convívio e, mais que um convívio, aprender com quem sabe mais que ele. Na verdade, com quem sabe. É para isso que eles iam para a escola. Só que as pessoas já têm um obstáculo na cabeça. Elas olham, a autoridade, que isso, cargo, caneta, poder. Então, eles já colocaram esse vírus na cabeça das pessoas. Elas detestam a autoridade. Autoridade. Qualquer imagem que você tem de autoridade na sua cabeça, muitas vezes é uma coisa caricata. Né? Não é um herói. Não é uma autoridade em que emana toda a sabedoria. E quando você olha no percurso da história da educação, numa época que a educação não era obrigatória, as pessoas queriam ir lá ouvir um fulano que tinha autoridade para falar no tema. Gostavam de ouvir. Por quê? Olha, obrigado, silêncio, que eu estou prestando atenção nele. É um professor. Né? Hoje não. Este elemento foi alterado. O professor foi desrespeitado naquilo que de fato deveria ser. E eu não falo porque eu sou professor. Eu não tenho qualquer assim alguma tristeza, algum rancor com o sistema educacional. Eu, na verdade, eu dou bulufas para o sistema educacional faz muito tempo. Eu não sou professor preocupado com políticas educacionais, né? Porque eu conheço essa história colocada em obras. Aqui só tem, infelizmente, um livro só chamado A Idiotização Proposital da América, de uma senhora que tem 90 anos hoje, amiga minha, trabalhou no MEC dos Estados Unidos, onde ali só documenta que ela fez vazar quando ela trabalhou no período do governo Reagan, mostrando o que estava acontecendo dentro. Olha, como queriam emburrecer os Estados Unidos. Né? Está ali, está dando obra. Então, aqui também fizeram a mesma coisa no Brasil. O mesmo processo, semelhante em muitos aspectos. E a principal questão era dissolver a autoridade, né, dentro da sala de aula. É o único modo de você
ter um controle das massas, né? Outras obras que a gente pode colocar aqui à disposição, tem lá como as corporações educam para o mercado de trabalho, é uma obra que está aqui também. Existem muitas obras que tratam disso. Algumas nem estão aqui, que vale a pena ler. A senhora Inger Enquist tem uma obra traduzida pela Quirion, chamado Educação, Guia para Perplexos, né? A outra, esqueci o autor agora, que você vê o emburrecimento programado. E é só documentação, para o pessoal poder entender e falar assim, não, olha, não é o que a gente interpreta, o que a gente acha. Não, é documento, mostrando, olha, fizeram, foram mudando as coisas. E o principal era mudar a formação do professor. Ele perder tudo aquilo que era pré-requisito para ser um professor. Hoje, quando a gente olha para a nossa formação, ela é distinta do passado. Uma prova disso, vocês podem entrar no site do MEC hoje, buscar nos conteúdos programáticos de matemática, por exemplo, né? Procure lá, eu já fiz isso numa sala de aula com professores. Falei, professora, só podia trazer uma provinha sua? Todo mundo pode trazer provas da primeira série de quando vocês estudaram? Ok, professor. Beleza. Aí ela trouxe lá, eu falei, vamos ver matemática aí. Uma pedagoga e do lado a professora de matemática do Fundamental 2 Ensino Médio. Falei, então fala, o que você tinha? Vai colocando pelos enunciados que a gente vê quais eram os conteúdos que você tinha. Aí tinha lá pertence e não pertence. Falei, ótimo. Aqui, ó. Pertence e não pertence, primeira série. Professora, pertence e não pertence está em que série hoje? 6º ano. Primeira série, 30 anos atrás. 6º ano hoje. As crianças são menos capazes hoje? Não, é que foram alterados. Os conteúdos ali foram alterados, ou seja, de primeira série para o 6º ano. Quando você vê os elementos, o conteúdo programático de matemática e de português no Brasil, é óbvio que o resultado vai mostrar que 98% dos jovens que terminam o ensino médio não dominam matemática em nosso país. Por quê? Bom, porque dissolveram. E também esses professores na faculdade também foram recebendo uma outra formação. Eu não sei quem é engenheiro entre vocês, eu tenho vários amigos engenheiros, né, que falam, olha, quando eu fui formado, as áreas do que estudei tinha isso, 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 tinha lá a área tal, 3 anos de formação, hoje 6 meses, né? Hoje bem menos tempo, né? E será que não precisava daquele tempo, todo aquele empenho? Segundo o que a gente percebe, precisava e precisa. E o professor também, ele precisa de uma outra formação que lhe ajude, porque para resgatar uma educação, a gente precisa resgatar alguns elementos. O primeiro deles é a autoridade. Linkado a este princípio da autoridade, precisamos corrigir um erro histórico, filosófico-pedagógico do que as pessoas entendem sobre liberdade. Porque as pedagogias atuais falam muito de liberdade, né? E tudo que eles falam de liberdade parece bem menos liberdade, porque o aluno é livre para não estudar, o aluno é livre para não aprender, o aluno é livre para não saber nada, né? Ele pode fazer o que ele quiser, enquanto ele quiser e porque ele quiser. Uma prova disso vocês podem encontrar no YouTube. Vocês podem procurar Projeto Âncora, professor Pacheco. Eu sei que depois ele pode me procurar. Eu sinto muito, professor, seu vídeo está no YouTube. Depois, quando o senhor ver a minha palestra, o senhor pode reclamar à vontade. Tire o seu vídeo do YouTube, né? O vídeo está lá. Ele dá uma palestra, ele está falando, né, com musiquinha de fundo. Projeto Âncora, pertinho da minha cidade, fica lá em Cotia. E aí mostra a criança lá, em que a criança fala assim, eu entro na escola e eu vou para o circo. Tem uma tenda com circo. E aí ele vai, brinca no circo até quando ele quiser. Cansei, eu vou para a informática. Vá você fazer um currículo clássico para você ver se você pode. Mas eles, baseado, no caso ele, por Steiner, e todos eles, quando pensam em uma concepção marxista, eles podem modificar as coisas.
Esse professor está mostrando lá. Inclusive, ele é um entusiasta de falar que o professor não ensina nada, né? No entanto, ele está ensinando as pessoas isso, né? Ele está o tempo todo ensinando que o professor não ensina nada, né? Tentando convencer as pessoas. Está lá. É uma amostra do que eles pensam sobre liberdade. Ou seja, aquelas crianças não passam pelo rigor do saber. Elas escolhem o que elas querem, porque elas querem, enquanto elas querem. Vamos aplicar isso dentro de casa também. Eu tenho 4 filhos, imagina se meu filho chegasse: papai, eu não vou escovar mais os dentes. Não? Filho, você pode escolher, tranquilo, né? Eu vou comer, eu não quero mais comer coisa salgada, pai, eu quero comer só chocolate. Pô, filho, é lógico, você come o que você quiser, porque você quer, enquanto você quiser, né? Não vai ter um problema de saúde aqui? Então, veja como as coisas estão linkadas. Tem um teórico chamado Leonardo Sachs que analisa a fragilidade dos jovens na atualidade. O livro explodiu na Espanha, chamado El Colapso de la Autoridad. Ele mostra que teve um colapso na autoridade, em nome de fazer um trabalho para uma certa liberdade, e os jovens não aguentam nada. Os remédios que mais se vendem no Brasil são ansiolíticos e antidepressivos. E aí você pensa, eles passaram por algum trauma? Passaram. Eles ouviram um não em algum dia. Por quê? Porque não só em casa, mas na escola, eles podiam fazer o que eles quisessem. Então, os elementos foram modificados e a gente vê na realidade. Olha, está aumentando o problema de suicídio, disso, daquilo. Então, as pessoas não conseguem perceber fenômeno e causa. Não sabem de onde é que está vindo. De onde vem tanta fragilidade? Tem 2 casos nessa obra muito interessantes. Um garoto com sobrepeso, né? Politicamente correto a gente fala sobrepeso, com todo respeito aos gordinhos, mas tem que falar, tá um pouco gordinho, né? Toda minha família é de gordinhos, entendeu? Mas tem que falar sobrepeso, tudo bem, vamos lá, né? Então na obra está lá, tem sobrepeso, né? O pai não quer que ele fique assim, né? O pai não quer que ele fique assim e tenta estimulá-lo a que ele vá jogar bola, né? Mas ele não quer. Por quê? Porque ele é um jogador de videogame profissional, né? E o pai está preocupado, que ele vive só no mundo virtual e não tem mais contato com a realidade. Mas os amigos estão lá na escola, vamos jogar, e ele resolve jogar um dia. Aí tal, não foi grande coisa, mas também não foi tão ruim. O professor fala: olha, você leva jeito, amanhã esteja aqui para começar a entrar em forma. Ele nunca apareceu, né? No dia seguinte, nem nunca mais. Por quê? Porque falou para ele: você tem que entrar em forma. Quem é você para falar que eu tenho que entrar em forma? Né? E tal, né? E o pai, então, se convence e diz assim: quem sou eu para frustrar o sonho do meu filho? Quem posso interromper um gosto dele? Né? Exatamente. O que fizeram na família, fizeram na escola em relação à autoridade e liberdade é muito mais sério do que as pessoas imaginam. E aí quando você fala isso, é lógico, eu sei que tem um campo minado. Ele quer botar a ditadura. Fascistas não passarão. Né? Eu já sei, não tem problema. A gente já fala sobre esse negócio há muito tempo, né? Eu me divirto com os comentários na internet, com as pessoas também, inclusive com os fulano que levanta a mão, quer dar uma de inteligente no meio da palestra para poder falar que sabe o negócio. Falou: fulano, vê o estado de coisas, para raciocinar um pouquinho, tá bom? Os caras mexeram com os elementos constitutivos, você que não enxerga, você foi sabotado, você é cego, você não está vendo, né? Acabaram com a autoridade dentro do lar. Um filho: mãe, eu não quero, ou seja, mando eu aqui. Eu mando. Mãe. E óbvio, e tem um jeito de mandar mais do que gritar. Porque quando a criança grita, é normal. Depois, pai. Né? Começou a ajudar em casa, pede bênção, né? Vou dormir cedo. Né? Aparece gente, fala: mãe, podia me dar um iPhone 10? Né? E fica lá. Até que consegue. Aí o pai um dia tira o iPhone dele porque ele não ajudou a mãe. Então, era técnica de convencimento para conseguir dos pais aquilo, né? A família internamente tem medo de ter autoridade. Por quê? O que as pedagogias atuais viram e falam para a gente?
Pedagogia positiva. Gosto desses negócios que chegam hoje em dia para nós, né? E chega assim: você tem que abaixar, olhar nos olhos da criança e falar para ela assim: filho, por que você furou o olho da menina com o compasso? Não pode, filha, pensa, né? Pedagogia positiva, né? Coisa suave. Ô filho, você só matou 10, estuprou 20. Ah, filho, não pensa assim, entendeu? Aí fala: eu já sei, você queria ser durão. Não, querido, aqui precisa de autoridade. Para formar um ser humano precisa. Fortes educam fortes. Por que não aguentam nada? Por que são frágeis? Né? Porque ensinaram como quebrar a autoridade. Em nome da liberdade. Vamos fazer todo mundo ser livre. Né? É a coisa mais alta das coisas. Né? E de fundo tem uma vozinha que fica na nossa cabeça falando tudo. Não, olha, não pode corrigir. Aí você corrige o filho, tem sempre alguém que chega lá assim: ai, olha, não faça isso. Né? Olha, elementos da educação: vida nobre e irrepreensível, dar exemplo, saber orientar e saber corrigir. Isso era a base da educação, era a coisa mais básica, baseada em critérios objetivos. Poxa, DNA da educação moderna não tem critérios objetivos, é tudo subjetivo, depende de como você vê. 2009 no Brasil, ninguém falava da famosa ideologia de gênero, né? Ninguém falava. Aí eu publiquei um livro sobre o assunto, traduzido de um professor, e coloquei no Brasil. Não tinha político, padre, nem ninguém, tá? Pode olhar na história e ver lá e tal. Beleza. Então, e venho falando para as pessoas: olha, o socioconstrutivismo, ele é um vírus na cabeça, que você não pode olhar para a menina e ver menina, menino. Você fala: não, você não pode fazer isso, porque ela não se vê e não se sente. O que você está falando para o fulano, professor ali? Que eu não posso fazer diferença, homem e mulher. Eu não posso ver as diferenças das coisas. Não posso vê-las. Então, e isso é claramente uma antipedagogia, porque isso é contra o intelecto, que vê as diferenças das coisas. Aí você fica falando: não, elas são iguais. Não são iguais. Aristóteles fala: a pior das ditaduras é falar que duas coisas diferentes são iguais. Não são iguais. E não adianta tentar me convencer, porque os meus olhos mostram que são diferentes. O que o fulano faz em portas fechadas é outra história, mas que é uma mulher. Seu DNA é de uma mulher. Só que não é só nesse caso do gênero. Em todas as questões, professor igual a aluno. Aprender pouco ou muito é a mesma coisa. E se você pegar este princípio do igualitarismo e olhar o socioconstrutivismo, é de fio a pavio anti-intelectual. Por quê? Porque eles não querem fazer com que o homem aprenda a desenvolver o intelecto, porque o intelecto é a capacidade de fazer você encontrar a verdade. Você não pode encontrar a verdade, porque nós estamos baixo ideologia. Então não há uma pedagogia, e sim uma antipedagogia que deforma, impede o homem da vida intelectual, que lhe confere aquilo que é próprio dele. Ou seja, é ele saber usar o intelecto para chegar à verdade. Aquele negócio de você olhar e falar: eu entendi, que legal, descobri isso aqui, como os gênios faziam também, né? Eu sei o que a coisa é. Não, o que importa é o seguinte: importa é você ter lá a sua casa, sua esposinha, não sei o quê. Não, esposa não, você tenha lá o seu cachorro, papagaio, periquito, faz o que você quiser e tal, mas enfim, né? Eles determinam pela maneira como eles estão olhando, pela nova ética mundial, como deve ser. E olha, para quem discorda disso, eu citei obras para poder percorrer. E uma outra coisa também. Há muito tempo atrás, quando tinha muito contato, mais contato ainda, com parlamentares em todo o Brasil, né, nós vimos que o Congresso Nacional era pressionado por lobby, por muitos meios. E uma das coisas que a gente resolveu fazer, né, e eu fiz, né, foi constituir uma entidade para frequentar as Assembleias Gerais da OEA, Organização dos Estados Americanos, o braço da ONU para a América Latina. E aí nós nos inscrevemos, colocamos lá o nosso estatuto, fomos aprovados e fomos lá então participar. Cúpula das Nações no Panamá, enfim, todo esse pessoal. Então assim, o que não está aparecendo na televisão,
Como é que eles pensam educação na América Latina, para o Brasil também. Então eu fui lá, assim, ó, na sala, assim, cheio de gente, de todos os países. Aí você pensa assim, nossa, vamos falar sobre a dificuldade da educação, questões em relação a, não sei, acesso, qualquer coisa e tal. Nada, gente, tem nada disso. São 12 horas de uma discussão infinita sobre sexualidade. Como se educação fosse só isso. Não, é só tratar disso. Chega até uma hora e fala assim, filho, tem outra coisa que você pensa? Só pensa naquilo. É isso aí. Tua cabeça só pensa nisso. Você sabe como é que educa um ser humano? Né? Então, é isso que eu estava vendo lá. Então, aí você mandou o filho para a escola, ou para o Gulag, para o campo de concentração, ou melhor, eu gosto, minha esposa é farmacêutica bioquímica, né? Mandou, abriu a cabeça dele e ali fica semeando bactéria naquelas plaquetas ali, né? É só bactéria ali dentro. Por quê? Porque os conteúdos são esvaziados de vida intelectual. É só comportamental. Vamos discutir por 6 meses com a criança sobre a garrafa PET que suja os rios e tal. Não pode jogar lá. Pronto, acabou. Pronto, vamos continuar dando aula. 6 meses. Eu tenho filhos, tá? Você não precisa me falar que assim não é assim, porque eu sei como é que funciona a coisa, né? Na sala de aula, tanto tempo falando de questões comportamentais. Para o seu filho chegar em casa, mãe, a senhora faz assim, tem o lixo limpo. Ou seja, é recado da professora para o pai e para a mãe, né? Mãe, o professor quer vir aqui em casa comer aqui? Se você é um agente de transformação, quer transformar minha casa também? Né? As pessoas não conseguem perceber, tá? Eu estou falando de um modo meio livre aqui, porque às vezes me empolgo e vou por aí, né? Mas por falar o seguinte, essa antipedagogia, e fique magoado quem quiser, porque inclusive é a expressão de que quem fica magoado foi deformado. Porque se um médico chega e fala para você assim, você está com câncer, não gostei desse médico, eu só estou sentindo uma dorzinha. Você está com câncer, cara. Câncer não fala assim. Não, estou tentando te ajudar a você reconhecer um problema. Não existem problemas. Depende da percepção. Tal. Inclusive, você tem que ter um pensamento e uma visão um pouco mais positiva das coisas, entendeu? Não pode ser assim. Esse negócio de tudo sempre muito agradável, ele tem uma razão de ser. Dentro desse esvaziamento da autoridade da liberdade, tem uma autoridade. Tem. Não é família. Não pode ser o professor. Não pode ser a igreja. E não pode ser Deus. Não é? É o próprio ser humano. É o próprio ele. Ou seja, nós chegamos à sociolatria. Nós colocamos o ser humano, ele se colocou no próprio lugar, ele fica que nem um cachorro procurando o próprio rabo. Entende? Ou seja, é a antropologia. Nós estamos há 2 séculos só falando de nós mesmos. Tem algum avanço, alguma importância nisso? Ótimo, muito bom. Agora, esse ser humano que fica buscando só a si mesmo, só pensa em você, e você, e você, e você, e você, e quanto mais toma antidepressivo, né? Ele não consegue saber o que é que foi que ele perdeu na educação, né? O que foi inflando demais ele mesmo? Falando, não, filho, precisa tirar aqui desse patamar você e devolver o centro gravitacional da sociedade, que é Deus. Ele é o centro gravitacional da coisa. É coisa religiosa. Eu sei, eu pensava essa bobagem também. Eu também era um idiota como essas pessoas que pensam assim, né? Até os 21 anos de idade eu estava fora da igreja. Já o cara que vê o vídeo aí já fala assim, já vem discurso religioso. Desliga o vídeo e não assiste, né? Não tem problema nenhum. Já até os 21 anos de idade eu era budista tibetano. Era um ateu prático. Porque no budismo não tem Deus. Estava lá, cabeça raspada, roupa colorida. Super místico, né, e tal, né? Nossa, está criticando? Não, estou mostrando a realidade. Deus existe, né? Entende? Então, nossa, é meio forte isso. É a realidade. Doa quem doer, entendeu? Isso pode ser ruim para o senhor. Não tem problema, faz parte da educação sofrer. Faz parte. Falar, fulano, não é só gostoso, não, tá? O gostoso é quando você é livre
e goza da liberdade quem adquire a verdade. Quem é filho da verdade, testemunha a verdade, quer se unir à verdade e não abre mão da verdade, porque o homem foi feito para a verdade. É a matéria-prima da educação, é educar o homem para a verdade. Era isso que os homens faziam antes. A pedagogia cristã é ensinar o homem a saber como é que é o processo para viver de acordo com ela. No caso da Igreja Católica, o que ela fez? Na verdade, Deus deixou para o homem. Falou assim, quando for se confessar, não pode mentir. Mas é para o homem? Não. É para Cristo. Ou seja, você tem que ver, saber as suas misérias. E ainda te dá uma ajuda, que é a Eucaristia, para você se unir ao Verbo encarnado, à verdade que se encarnou. É o Verbo. É a pedagogia do Verbo, né? É a pedagogia da sabedoria, fazer o homem viver para a verdade. Mas não, verdade não existe. Nós já estamos há séculos ouvindo gente que isso é o seu pensamento, é o que você acha, aí é o mundo do achismo. Não, a gente precisa entender o que as coisas são e recuperar a pedagogia da verdade. A pedagogia cristã é a pedagogia para fazer o homem chegar à verdade. E o DNA da pedagogia moderna é a pedagogia da mentira. É tudo mentira sobre mentira, adulteração do passado, deformação do professor, é só um campo de concentração e ninguém levanta a mão para falar o seguinte, olha, eu vou fazer que nem o Padre Leonel, com o Padre Leonardo Castellani. O Padre Leonardo Castellani, aqui na sua obra, La Reforma della Insegnanza, 1929, ele fala, se eu fosse um pai de família, eu dava um cavalo para meu filho fugir da escola. Né? Em 1929, a Argentina estava para o brejo na época, tá? Então o senhor é contra a escola? Não, na verdade, esse tipo de escola que está aí emburrecendo o teu filho. Né? Não, o senhor quer fazer uma revolução contra os professores? Não, eu quero ajudar os professores. A que eles sejam professores. Os pais, que eles sejam pais. Que, de fato, se viva a verdade em todos os ambientes. Não vem alguém falando assim, com força coercitiva, policial, falando, não, você não pode falar assim. Ué, vocês podem ser intolerantes? Vocês podem fazer tudo contra a gente? O máximo que vocês podem fazer, a gente já conhece na história do cristianismo, tá? Fica tranquilo. Dentro de mim você não pode mexer na minha consciência. Né? O corpo relaxa, está tranquilo, nós somos os cristãos. Né? A gente já sabe, né, que isso aí não assusta ninguém. Entende? Vou fazer isso, tranquilo, a gente já conhece a história da humanidade. Né? Quanto tempo eu tenho ainda? Porque vocês não levantam placa, não falam nada, eu fico que você me conhece. Eu comecei 9 horas da manhã, a gente foi até às 8 horas. Tá bom, ok, tudo bem. Tá bem, quiser ir embora, fica tranquilo. Você vê, o Padre Leonel mostra que é um professor. Vê se você que é professor ou pai educador tem alguma coisa com isso aqui. Eu vou até pular as fases do professor aqui, que ele vai falar, é o cara que tem que dominar a sua matéria. Hoje domina vento, né? Entende? Eu estou falando de mim, tá bom? Fica magoado não. Não dominava nada. Eu ficava enganando e é o reino do engano. Você não pode mostrar que você não sabe. Por quê? Porque você ganha dinheiro, você precisa manter-se. Entende? Então você vai lá. A gente é muito sincera. Eu também tentei fazer o negócio direito. E achava que estava sensacional. Né? Mas eu falei, está errado esse negócio. Porque eu não posso falar para a criança que está errado? Está errado. Eu tenho que mostrar que está errado, é para o bem dela. Né? Não pode frustrar. Eu trabalhei, né, na minha cidade, em escola, que pensava desse modo. Então eu não sirvo para esse sistema. Não vai dar certo isso daqui. Tem que dominar a sua matéria. Tem que conhecer sobre o ser humano. Tem que saber sobre o ensino de fato, como se dá. Mas tem que, acima de tudo, ter uma vida irrepreensível e nobre. Nobre diz aqui o Padre Leonel, né? Vida nobre e irrepreensível. O que é isso? Como diria o professor Jordan Bruno Renta, né? Fala assim, é o homem preparado para morrer. Ele aprendeu a viver. É o homem que, por saber morrer, sabe viver. Né? Porque ele está se educando. Ele sabe o sentido da vida. E vai se dedicar a entender os saberes, o que as coisas são, para ajudar os jovens, por amor verdadeiro. Né? E não por
ter lá, por exemplo, como eu, no primeiro ano, trabalhando no Estado, jovenzinho de tudo, né? Cheguei lá, um professor, não esqueço o nome dele, mas não vou citar, né? O professor tinha um moleque pegando o extintor para bater no outro. Um dia lá, tal, né? E a gente começou a correr para impedir o negócio. Não, deixa, é -1. Né, e tal. Eu olhei, esse cara tem que se aposentar, coitado. Né? Eu lá, jovem de tudo, né? Não pode ser assim, meu. Né? E eu lá, tentando ensinar. O que você pensa que você está fazendo eles entender as coisas? Ajudando ele a entender as coisas. Né? Para quê? Aí, com o tempo, eu fui percebendo. Eu falei, os professores estão adoecidos. Eles realmente perderam a vontade. Não todos, é lógico, tem muita gente boa, mas tem muita gente que devia ir vender pastel. Né? Porque o cara não tem força para ir contra o sistema e dar uma aula. Eu falei, não, porque senão eu perco a carreira. Eu trabalhei dentro de setores administrativos de educação, eu sei como é que é isso. É todo mundo um matando os outros, todo mundo mentindo, é o reino na mentira. Né? É todo mundo deformado. Né? Quando chega a pessoa, oi, tudo bem? Como é que vai? Virou as costas, filho da égua. Eu não sei o quê, um salafrário. Você olhava, está se auto-enganando. Ele não é educado. Isso é hipocrisia. O cara não pode estar na educação. A educação é para as pessoas que vivem para a verdade. Os caras, mas não é verdade fazer isso? Não. A verdade é fazer o homem dominar as suas paixões interiores, para que ele possa saber ter governo da sua própria vida. É saber que a liberdade é autodomínio, é dominar a sua fragilidade. Não é o reino da fragilidade, não, é dominar as rédeas do cavalo. Fala, aqui mando eu, né? Aqui mando eu. Eu quero ir encerrando, colocando aqui o professor Giordano Bruno Renta, né? Quando ele, ao expor como vencer a cosmovisão materialista e marxista de nossa época, né? Ele fala, nós precisamos fazer com que colocar as coisas no seu devido lugar, né? Ensinar o que as coisas são. Precisa de um professor que ele sim recupere o hábito metafísico, que ele saiba ensinar o que as coisas são, defini-las, proporcioná-las, ordená-las, ensinar a relação das coisas, seja a ciência, a mãe delas, seja que era a metafísica, saber devolver isso, pegar, destrinchar. É uma aula de história? Ótimo. Então não dá para ficar com flashes. Eu tenho que ter uma linha do tempo correta. Eu não posso ter adequações, interpretações falsas. Não, tem que ter uma história, uma visão historiográfica correta das coisas, né? Mostrar para ele, mas eu estou buscando fazer com que ele entenda o desenvolvimento da história. Como é que foram as coisas e os agentes também transformadores dela também. O que vem acontecendo. E não à luz de ideologias. Então tem que mostrar, e isso faz o professor de metafísica. Mas espera lá, não é professor de língua portuguesa ou de ciências? Sim, é o professor de ciência, matemática, qualquer que seja, mas é que ele aprendeu a ser professor. Ele está buscando levá-los a entender o que as coisas são. Levá-los a entender o que as coisas são. A maior das conquistas, se pode dizer assim, né? Fazer o homem caminhar para aquilo que os antigos na pedagogia cristã chamavam de sabedoria. São Bernardo de Claraval chamava a dama sabedoria, né? Saber buscá-la, saber conquistá-la. Esse saber que é teológico, que é metafísico, é um saber da salvação, né? Quem sabe se salva, né? Quem se salva sabe, né? E quem não se salva não sabe nada, né? E não entende realmente o que é a vida. Então eles podem negar que Deus exista, eles podem mostrar que tudo aquilo que tem relação direta com Deus seja uma grande farsa, mas o auge da sabedoria, os antigos falavam, era não se deslumbrar com os amores, com as mentiras, né? Era realmente saber o que as coisas são, a riqueza, o poder, a fama, dar a proporção a estas coisas certas,
onde elas devem estar, né? E onde a pessoa deve estar. Ela está no governo da sua própria vida. A pedagogia moderna é total desgoverno, é anti-intelectualismo, é frágil, está assentado num materialismo, num hedonismo e num relativismo. A pedagogia cristã é o oposto disso. É a pedagogia para a sabedoria. Muito bem, então a gente termina aqui.